Chico Lang? Eu tô bravo porque não tem cabimento o Corinthians empatar com o time reserva da reserva da reserva do São Paulo. 9 jogadores entraram em campo e nunca jogaram juntos pelo São Paulo. A hora que eu vi isso hoje, ontem eu já estava meio invocado, porque o Corinthians não ganhou. Uma hora que eu li isso, no primeiro tempo, e o Corinthians no primeiro tempo, depois que fez o gol, ficou à mercê do São Paulo, com 9 jogadores que nunca jogaram juntos um jogo oficial. Quer dizer, é um absurdo o que a gente vê. Aí depois a gente tem que criticar quem? O técnico Vitor Pereira. Se ele colocou Renato Augusto no segundo tempo, se ele colocou Fagner no segundo tempo, eu pergunto para você, meu querido Paulo Sérgio, por que ele não começou jogando com o Renato Augusto e jogando com o Fagner? Já que ele colocou os dois no jogo. Por que não começou? Sabe, não tem explicação. Eu acho que é aquela velha história. O Rogério Ceni até eu entendi. O Rogério Ceni teve, o São Paulo teve um desgaste tremendo para se classificar para a final da Sul-Americana. Mas é um torneiozinho mequetrefe, não importa. O São Paulo chegou na final. E estava todo mundo desgastado. Hoje estava conversando com o Bacérgio, o Bacérgio esteve lá no jogo de São Paulo, contra o Atlético Goianiense, e o Caleri, Luciano, sabe, todos eles saíram se arrastando de campo. Pois é. Se arrastando. Deram tudo de si, Deram tudo ali, tudo ali. Então, quer dizer que eu até entendo que o Rogério Ceni tenha colocado no time reserva. Agora, o Corinthians, Paulo Sérgio, pelo amor de Deus, cara. E outra coisa, esse pênalti aí, para mim, não foi. Para mim, não foi. O Thiago Salazar também tem a mesma opinião que eu. O Thiago Salazar disse que o VP disse que o Renato Augusto e o Fagner não podiam jogar por mais de 30 minutos porque eles estavam voltando de lesão, Chico Lang. Não tem importância, tem uma coloca coisa 30 minutos no primeiro tempo. Tem uma coisa, na minha época, nunca ouvi falar, você só pode jogar 30 minutos. Porque tá voltando ou tá com lesão? Nunca. É que agora, essa modernidade, tudo que tá acontecendo aí, chegar pro jogador e falar assim, você só pode jogar 15 minutos. Você acha que o jogador vai falar assim, eu quero jogar só 15 minutos? Não. Deixa o cara jogar, depois vê o que vai dar. E com certeza não vai... isso aí foi pênalti, viu, Chicão? Não foi, foi Paulo, pênalti, não foi. sim. Ele empurrou e dentro da área foi pênalti. Outra coisa, em relação ao São Paulo, o Rogério sempre está com razão mesmo, até porque o dinheiro está entrando. O dinheiro está entrando. Agora, Chicão, são 10 clássicos. Uma vitória. A gente vai falar disso 3 mais tarde, empates, hein? 6 derrotas. Não é para passar o número. É impressionante. Calma, nossa audiência rotativa, daqui a pouco a gente né? retoma. Retoma essa aí. Eu fico impressionado que não ganha clássico. Não pode depois falar, segue o jogo. Não, ontem era um clássico que o Corinthians tinha que ganhar. Até porque sobe na tabela, se aproxima-se mais do pessoal lá em cima. Então, E outra coisa, né, perdeu Paulo? ontem 6 pontos. O VP ontem trocou errado. Não tinha que tirar nem o Juliano e muito menos o Roger Guedes. Ele podia até acrescentar mais jogadores, mas tirar esses dois, para quê? O Mosquito não perderia aquele gol que o Adson perdeu no finalzinho. Um gol feito. Era só parar a bola, passar para o pé esquerdo e bater no gol, já que ele não tem pé Ele direito. errou a chapada também. Olha, depois do jogo de ontem, o Rogério Ceni deu uma declaração que repercutiu bastante. Bora então para o CCT da Barra Funda conversar com o Osmar Garrafa, que vai explicar tudo pra gente. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. E essa declaração que o Rogério deu ontem na entrevista coletiva, ela está sendo encarada, no meu entendimento, de uma forma equivocada. Muita gente recortando apenas alguns trechos dessa entrevista e falando que foi um desabafo do Rogério, até fazendo comparação com o Vitor Pereira. Eu tenho muito dinheiro na conta, essa história toda. E foi uma declaração de amor do Rogério ao São Paulo, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso, mas vamos ouvir aí os principais trechos de uma longa resposta do Rogério ontem na entrevista coletiva, quando ele foi abordado pelo fato de ele estar quase completando um ano de São Paulo e levando o São Paulo a decisões. E é verdade que no Campeonato Brasileiro não vive um bom momento tricolor. Vamos ouvir os principais trechos dessa resposta do Rogério Ceni, que está gerando muita repercussão, no meu entendimento, repercussão de forma equivocada. Filho, se não tivesse ganho na quinta-feira, eu vou embora porque eu quero ir embora, porque eu não sirvo mais mesmo. Agora, eu tô aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo, treinador no Brasil, gente, tem de monte. Você acha que eu estou me preocupado com a minha multa rescisória? Façamos o seguinte, dia 1º, se não ganhar,
eu abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema. Pronto. Você sabe que eu me preocupo com o que comigo? Eu amo, adoro São Paulo. Eu tenho o maior prazer do mundo em vir trabalhar aqui, com todas as dificuldades que tem todos os dias. E tento convencer esses caras que o São Paulo tem uma história gigantesca e que as coisas um dia têm que entrar nos trilhos. Agora com a venda do Antony, né, a promessa de tentar, e vai, eu acho que vão conseguir fazer tudo. Você acha que eu estou aqui pelo dinheiro que eu recebo por mês? É sério? Você acha que eu fui para Fortaleza quando eu fui? Eu fui pelo desafio, pelo tamanho, para tentar fazer alguma coisa de bom pelo futebol. Desculpa, não vou dizer que nem o Vitor Pereira, que tem muito mais dinheiro que eu, porque ele recebe em euro. Não. Com todo o respeito e admiração que eu tenho por ele como profissional, a minha conta não é que nem a do Vitor Pereira, garanto para vocês. Mas eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. A minha também não é, viu, Michele? Igual a do Vitor Pereira. E o Rogério, essa resposta, ele estava dizendo o seguinte: eu estou aqui para participar da reconstrução do São Paulo. Diferentemente do que disse o Vitor Pereira lá atrás, ele acabou se desculpando quando ele falou: eu gostaria de estar dirigindo aí o Arsenal, sei lá, um time inglês aí e tal. Depois ele acabou pedindo desculpas, né? Rogério não, Rogério falou: estou aqui porque eu nasci dentro desse clube, eu amo esse clube, é um clube que atravessa por problemas. Ele fala, inclusive, que tem direito de imagem em atraso, a diretoria do São Paulo se manifestou hoje, isso nunca foi novidade para ninguém, tem até uma grana aí desde a época da pandemia, agora com a venda de alguns jogadores, e isso deve ser solucionado já nos próximos dias. Então essa declaração do Rogério, em alguns, né, respeitando cada um, em alguns trechos, se você tirar ela, dá a impressão de que ele está falando: não, eu abro mão da multa, pode me mandar embora. Não tem nenhum tipo de pressão, a diretoria entendeu com absoluta naturalidade o que disse o Rogério ontem. Eu encarei meio como uma declaração de amor. E o São Paulo, Michele, que ontem manteve o tabu em cima do Corinthians do Chico Lang, na próxima quarta-feira vai ao Rio de Janeiro para uma missão quase impossível, um milagre. E o Rogério disse: tem 5% de chance da gente virar esse jogo para cima do Flamengo, até porque já está 3-1 para o Mengão. Eu pego esses 5%. Meus jogadores também têm que pegar e acreditar nessa possibilidade. Quarta-feira o São Paulo decide, então, se vai à decisão da Copa do Brasil, que é pouco provável, porque a vantagem do Flamengo é muito grande, e está com foco, claro, em termos de Copa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, dia 1º de outubro, Michele. Beleza, Osmar Garrafa, eu concordo com o Garrafa. Alguém buzinou lá, hein? Eu concordo com o Garrafa. Claro que se você coloca fora do contexto num site, vai parecer que ele está pedindo para sair ou que ele está alfinetando o Vitor Pereira, mas eu não entendi dessa forma. Eu entendi que ele, super humilde, assim, inclusive falando que ele iria embora e abriria mão da multa, se fosse o caso. Eu acho assim, Michele, que o cara, quando ele está num cargo público, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala. Muito cuidado com o que ele fala. O peixe morre pela boca. Esse era um desabafo que o Rogério Ceni podia deixar para lá. Evitado? Né? Ele podia ter evitado. Né? Mesmo porque todo mundo sabe, como o Garrafa acabou de dizer, que os salários lá no São Paulo estão atrasados, direito de imagem, salários não, mas direito de imagem com certeza. Tem 3 meses de atraso, talvez ele também não esteja recebendo. E aí vem a cobrança, vem a pergunta. Né? Aí o sangue sobe na cabeça. E o sangue sobe na cabeça, você fala bobagem mesmo. Aí você joga na cara da pessoa aquilo que você quer jogar na cara dos dirigentes do São Paulo. Né? Essa que foi uma direta, né, na diretoria. Pagam o que vocês estão me devendo. Eu não ganho o que ganha o Vitor Pereira. Né? Isso ele falou, né? Eu ganho bem menos. Não tem a conta do Vitor Pereira. Não tem a conta do Vitor Pereira. Quer dizer, ele está dizendo: me paguem, por favor. Né? Eu entendi isso. Não é assim também. Não tem a conta do Vitor Pereira. Não é assim também. Né? Calma também, né, Rogério? Também, calma. Agora, é lógico que nós temos que ver com o contexto, como o próprio Garrafa mencionou. Eu entendi muito bem, até porque há uma pressão muito grande. Né? Se não ganha lá, fica a imprensa, todo mundo querendo mandar falar: não, tem que cair, tem que não funciona. Até agora a equipe do São Paulo chegou em 3 competições, está aí em 3 competições. Não está tão bem no brasileiro, mas chegou nas 3 competições, está ali lutando, entendeu? E o dinheiro está entrando, porque você passa as fases numa Copa do Brasil, o dinheiro está entrando, está ajudando a pagar algumas coisas que precisam ser pagas, Sul-Americano chegando numa final. Então o trabalho está sendo bem feito ali. É lógico que quem ganha nesse clássico aí, e quem ganhou nesse clássico foi o São Paulo.
E foi mais longe esse São Paulo do que a gente esperava, hein? Sem Vamos combinar. dúvida. Esse São Paulo foi mais Sem longe do que a gente dúvida. esperava. É claro que a gente vai conferir o palpitômetro do clássico. O pessoal fica, cara, mostra o palpitômetro, mostra o palpitômetro. Então vamos pôr na tela, porque tem gente que acertou. Olha lá, ó. O Flávio Prado falou 2-1 pro Corinthians, o Garrafa também, eu falei 1-0 pro Corinthians, o Helena falou 2-1 também, José Paz de Férias acertou o palpitômetro 1-1 e o Salazar 1-0 para o Corinthians. Então, o grande vencedor do nosso palpitômetro foi José Paz, que está de férias nas Bahamas. E acertou. Então, ponto para o José Paz, que vai ganhar um carro 0 quilômetro. E ele levou o maculelê dele para tocar lá. Na nossa redação de esportes. Boa noite, Salazar. O retrospecto do Timão tá ruim contra os rivais nesse ano, Salazar? Tá ruim, tá bem ruim, Michele. O Paulo Sérgio já puxou o assunto, eu vou emendar daqui. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, com o empate de ontem, o segundo empate seguido, podemos dizer, com um gostinho amargo para o torcedor corintiano, né? Deixou a vitória escapar contra o Internacional, não conseguiu vencer o São Paulo e pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, depois de 25 rodadas, caiu do G4. Hoje é o quinto colocado, o Corinthians deixou o G4 depois de 25 rodadas. Algo que preocupa, assim como o desempenho do time nos clássicos, né? Vamos colocar uma telinha aqui, vou mostrar para vocês. Em 2022, o Corinthians disputou 11 clássicos, são 7 derrotas, 3 empates, só uma vitória contra os principais rivais dessa temporada. Um aproveitamento que só não é pior neste século do que a temporada de 2008 do Corinthians. E para explicar o tropeço de ontem, o Vitor Pereira reclamou, de certa forma ironizou, o pênalti marcado para o São Paulo e lamentou demais as chances desperdiçadas pelo ataque do Corinthians no segundo tempo. Vamos ouvir então o técnico do Timão. Entramos bem no jogo, a jogar com qualidade. Fizemos um golo. Depois perdemos um bocadinho essa intenção de jogar e perdemos qualidade. Houve ali um período na primeira parte que, de facto, muitas perdas de bola, deixamos de jogar e dominamos. E depois surge o penalti. Eu lamento é que na dúvida não haja dúvidas, e na dúvida contra nós também não há dúvidas, porque normalmente é sempre marcado contra. Portanto, isso já se vem repetindo há algum tempo, mas eu não vou falar mais sobre isso. Depois, segunda parte, retificamos, ao intervalo conversamos e dominamos completamente a segunda parte. Criamos situações de golo mais do que suficientes, para levar daqui a vitória, mas o futebol às vezes é assim, e hoje a bola não quis entrar. Bom, eu vou passar a bola para vocês comentarem daí se concordam ou discordam do Vitor Pereira, tentar entender o que está acontecendo com o Timão nos clássicos. Daqui a pouquinho eu volto para a gente reforçar um pouquinho mais esse assunto e trazer mais informações. Tá bom, Michele? Valeu, Salazar. E aí, o que está acontecendo com o Timão nos clássicos? Ele está escalando errado. Ele tem que começar com o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor? É o Renato Augusto, joga o Renato Augusto. Tem o Fagner, joga o Fagner. Aí, tem o Fábio Santos? Tem o Fábio Santos, joga o Fábio Santos. Entendeu? No ataque ele tem quem? Mosquito, Yuri e Roger Guedes, joga o Mosquito, Yuri e Roger Guedes. No meio campo, não está na hora de poupar ou do Queiroz ou o Fausto Veras? Eu não sei. Esse Fausto Veras, desde que chegou, ele não saiu do time. Não está na hora de dar um tempo nele e tentar colocar um Ramiro por ali, sabe, para tentar se muda um pouco, protege mais a defesa, porque o que acontece? O meio campo do Corinthians tem 3 volantes, mas se o Renato Augusto não está, os 3 jogam em linha. Eu não entendo isso, Paulo. Eu não entendo isso. Por que o Juliano, quando joga, não é meia? Ele não é meia, ele é volante. Então, ele está fora de posição. Evidentemente, fora de posição. Quando ele chegou no Corinthians, ele estava super bem. Jogando bem, armando jogadas, tudo mais, fazendo até gols. Agora, nem na área ele pisa mais. Mas, Chicão, eu tenho outra coisa. Não sei se você já parou para pensar, a equipe do Corinthians, se viesse com uma formação com Fagner,
com o Fábio Santos, se o Renato Augusto, no primeiro tempo. Faz o resultado no primeiro tempo, porque o Corinthians entrou bem. Entrou bem. Faz o resultado no primeiro tempo, depois tira esses jogadores e põe outros para lutarem. Põe outros para correrem mais e tal. Do que você pegar, colocar esses jogadores no segundo tempo e trazer uma responsabilidade ainda maior, por mais que o Corinthians teve muitas chances. Então não é caso aqui de ficar reclamando se foi pênalti, não foi pênalti. Se tivesse feito os gols que perderam, nós nem estaríamos falando aqui muito enfatizando sobre o pênalti. Então, isso o Corinthians, esses pontos vão fazer falta lá na frente. Porque um São Paulo hoje, como o Corinthians jogou contra o São Paulo que jogou, você não pode perder um jogo desse. Não. Não pode. Não pode. Tá na hora.